Bom dia, todas as pessoas que nos assistem. É com muita honra que me encontro no Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, que de plano agradeço a receptividade e estou aqui a convite de um ilustre doutor, recém-doutor, né, Lucas Isaac Mesquita Soares, né, que eu tive o prazer também e honra de integrar a banca de doutoramento, e é um colega que integra o grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo do Núcleo de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Então, nós dois, como membros, trouxemos esse debate das escravizações contemporâneas para o Centro de Estudos Brasileiros. Né? Então, fica aqui registrado de plano esse meu agradecimento à acolhida e receptividade. Bom, hoje eu tenho como proposta apresentar a vocês algumas considerações sobre uma pesquisa já um tanto longeva que mantenho no grupo de estudos Direitos Humanos e Justiça, que coordeno junto ao NEPDH, que são questões de escravização e de violência, né, relativamente a gênero, e nesse nosso debate nós falaremos especificamente com relação a mulheres, né, e não ao gênero de maneira ampliada. Pois bem, nós temos que fazer uma distinção inicial entre a esfera produtiva e reprodutiva da divisão sexual do trabalho. Né? Como nós sabemos, né, historicamente, essa reprodução da mão de obra é atribuída às mulheres, né? E, em regra, é um trabalho não remunerado pela cultura judaico-cristã, né? Que é uma cultura ainda extremamente moldada e afeita aos limites do patriarcado, né? E há toda uma cultura de que relações de afeto e familiares não são relações econômicas, né? Tanto assim que a maior parte das legislações a que se tem notícia sobre trabalho doméstico, e aí nós estamos falando já da esfera produtiva no âmbito doméstico, ainda assim considera que mulheres que trabalham em ambiência doméstica, elas não têm um estatuto geral de proteção aos trabalhadores, porque a atividade não gera lucro e, consequentemente, estaria eliminado do universo dos valores capitalistas, como se isso fosse verdade e não se traduzisse numa efetiva apropriação. Bom, então, nós sabemos que os papéis de gênero estão imbricados por referenciais culturais, não é? E podemos falar de uma certa pasteurização dessa cultura judaica cristã que vai estar envolvendo os países centrais aqui da Europa, mas também de toda o Cone Sul. Não é? Em regra, mulheres não têm menos do que 3 jornadas. Não é? 3 jornadas porque, além dos cuidados pessoais próprios da sua ambiência, em regra tem cuidados com terceiros, né? Sejam eles filhos ou idosos, né? Familiares, e tem também uma atividade profissional extra-ambiência doméstica. Né? Então, por isso se fala, no mínimo, numa tripla jornada de trabalho, né? Com responsabilidades que são cumulativas. Nós sabemos que, na prática, são bem mais do que 3 jornadas de trabalho, não é? Porque, não raras vezes, as mulheres têm várias inserções profissionais, não é? E se dividem entre essas inserções profissionais e o trabalho que tem na ambiência doméstica. Bom, se identifica, de um modo geral, uma ausência do Estado em relação aos trabalhos reprodutivos. Nós já temos visto alguns países que começam a regulamentar, por exemplo, o direito à seguridade social, não é? E o direito à aposentadoria, né? Considerando que a do lar, né, entre aspas, ela também
há de ser reconhecida pela estatalidade na dimensão do trabalho produzido, né? Mas isso não significa uma remuneração pelo trabalho na ambiência doméstica, ainda na maior parte dos países, mas é um debate em curso, né? A chamada economia do cuidado, né? Agora, com relação à esfera produtiva, né? Quanto à produtividade, aí nós estamos falando de categoria profissional quando há contrato formal de trabalho, não é? E estamos falando de contratos extremamente precarizados, né? Quando se trata de diarista, de part-time, né? de diarista servidora prestadora de serviço terceirizada, quarteirizada, né, plataformizada, enfim. Então, nós temos aí também um conjunto de relações de trabalho que estão dentro da cadeia produtiva, mas que carecem de uma formalização por parte da estatalidade. Então, quando nós estamos falando aqui na esfera produtiva, nós estamos falando fora da ambiência da própria residência e da própria relação de trabalho do seu, entre aspas, lar. Ok? Então, no produtivo, você vê toda uma fragmentação, né, na cadeia das relações de trabalho que não são consagradas para fins de reconhecimento de direitos perante, por exemplo, a Justiça do Trabalho, né? Porque a primeira coisa que se pergunta, mas como era seu contrato? Qual era o seu contrato? Ah, se é prestadora de serviço, você não tinha que estar aqui na Justiça do Trabalho, não é? Então, vai lá para a Justiça Civil, porque o seu contrato é civil. Então, nós temos outras legislações que comportam modalidades de relações de trabalho que fragmentam e monetarizam o sistema, né, por vias transversas para além do direito do trabalho, né? Então, nós temos as desigualdades no recrutamento, né, algumas seleções sendo dirigidas e discriminatórias às mulheres, né, sem que isso apareça efetivamente. Isso também é um debate no judiciário trabalhista, porque há quem entenda que não se aplica nenhum tipo de indenização quando se trata de recrutamento, porque ainda não existe o contrato de trabalho. Mas nós temos na doutrina brasileira também quem defenda o pré-contrato, e que no pré-contrato também podem se dar discriminações e, havendo materialidade, possibilidade das pessoas estarem pleiteando, né, a reparação pela discriminação à vida, né, via pré-contrato. Também nos acessos, né, acessos a determinadas atividades profissionais, né, ainda há uma desigualdade muito grande. Com relação a salários, né, se não for uma empresa de grande porte, médio, grande porte, que tenha um plano de encarreiramento, dificilmente a mulher poderá galgar os postos, e mesmo nos que existem, né, planos de cargos e salários, ainda assim ela pode não ter o mesmo êxito, e as pesquisas mostram que, em regra, não tem o mesmo êxito e não chegam aos últimos patamares salariais das empresas, né? Porque no meio do caminho existe a promoção por mérito e antiguidade. Por antiguidade será decorrente do tempo, né? Inexorável. Mas por mérito, não é raro mulheres ouvirem que elas não são cabeça de casal, que não são, né, necessárias as promoções, porque elas podem casar, ter um marido, ter filhos e tal. Então, porque não é, tem uma circunstância diferenciada. Consequentemente, né? Recentemente no Brasil houve uma discussão com relação à igualdade salarial, e ontem foi votada a igualdade salarial e sancionada pelo presidente Lula. O presidente Lula do Brasil assinou ontem, né, a lei da igualdade salarial. Mas o debate no Congresso foi aterrador, né? Nós tivemos 10 congressistas mulheres que usaram discursos do período escravocrata, quando se discutia a abolição ou não da escravatura, né? E disseram, não, olha, mas se tiver igualdade de salário, elas não vão ter trabalho, né? Então, consequentemente, vai ficar uma situação muito ruim para as mulheres. Então, essa cultura retrógrada, né, de que
as mulheres precisam estar em segundo plano nas instituições, né, e no labor que desenvolvem, né, ela continua sendo um discurso no Congresso Nacional brasileiro, né? Por mais que a gente considere já contaminado pelo tempo e ultrapassado pelas conquistas havidas, né? Então, é algo com o que a gente precisa lidar. As progressões salariais, né, como acabei de falar, e esse quadro é extremamente acentuado quando há marcadores étnico-raciais. E nós precisamos considerar que a maior parte da população brasileira é feminina e é negra, né? Mulheres pretas e pardas, autodeclaradas como tais, né? Sem contar aquelas que não se declaram, né? Porque também é recente, né, a conquista do espaço, né, de discussão relativamente à dívida histórica social que existe com a população preta, mormente aquela advinda, né, do tráfico negreiro, que nós sabemos que foram verdadeiros sequestros do povo africano. Não é? Então, essa diáspora negra ela é muito presente no Brasil. Né? É um debate que até Lucas lembrou bem na tese dele, né? É um debate recente, porque nós tivemos 400 anos quase de escravidão. Não é? Então, se a gente compara com o tempo de existência do Estado formal brasileiro, nós temos pouco tempo de debate sobre o tema da escravidão, do que foi a diáspora negra, né? E das dívidas que precisam ainda ser reparadas. Lei de cota é muito pouco, e ainda assim lei de cota é bastante resistida ainda no nosso país. Bom, diferenças que importam, né? Trabalho reprodutivo de cuidados na esfera, então, do lar, da família, nas relações de afeto. Em regra, não há remuneração, né? As violências domésticas que podem gerar a aplicação da Lei Maria da Penha, né? Aliás, é um limite, porque a Lei Maria da Penha ela se espraia para todas as vertentes de violência, e não só as violências domésticas, né? Pode ter uma aplicação ampliada. Timidamente, o nosso judiciário já começa a usar a Lei Maria da Penha, por exemplo, não só para as mulheres cis nas relações de afeto, mas também para as mulheres trans e travestis. Então, a gente já começa a ter um debate um pouco mais ampliado. Mas isso tem reflexos também, por exemplo, nas incidências de feminicídio, né? Que são bárbaras no nosso país, os índices são muito altos, e quando se caracteriza como tal e não como homicídio, o feminicídio só é entendido como feminicídio íntimo, e não o feminicídio político, como aconteceu com a Marielle, não o feminicídio institucional, não feminicídios de outros matizes, né, que também existem, que são caracterizados pela, né, o homicídio da mulher por ser mulher, né, quando você tem o elemento da misoginia, né, do ódio ao feminino, né, e à mulher. Para além da própria Lei Maria da Penha, casos de violência, inclusive as domésticas, quer na esfera produtiva ou na esfera reprodutiva, né, podem contar e devem contar com a rede especializada em atendimento à violência, né, lastreada na Política Nacional de Enfrentamento, de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Né. Também, ainda de maneira bem tímida, nós já começamos a ter atendimentos para além da violência íntima na relação de afeto e do doméstico não reprodutivo, né? Sim, na reprodução material da vida, mas não no produtivo, considerada a relação de trabalho como doméstica. Bom, o trabalho produtivo de cuidados e a trabalhadora doméstica. Nós consideramos urgente proteger a categoria por ser alvo de intensas explorações, tanto na ambiência urbana quanto na rural. Né? E há sempre esse argumento de que estamos fazendo um benefício, né? O assistencialismo, né? Aquilo que não representa um reconhecimento do valor trabalho, né? Da teoria de valor aplicado ao trabalho doméstico.
Existem hoje plataformas de prestação de serviço para cuidadores de idosos, e aí cuidadores de idosos têm também uma resistência em se reconhecer como domésticos, né? Porque geralmente são enfermeiros, são profissionais da saúde e tal, e aí querem se destacar dessa categoria, né? E, consequentemente, isso fragmenta a categoria e não se tem a força política necessária para o avanço, né? E as plataformas de diaristas para trabalhos domésticos sem vínculo empregatícios. Nós temos notícias hoje no Brasil de plataformas que estão retornando às trabalhadoras por uma faxina de 4, 6 horas, 40, 50 reais no máximo. Cobram 200, que é uma diária média, né, a quem vai buscar o serviço, mas submete ao trabalhador, né, a recepção de um valor ínfimo, né? Então, esse tipo de situação vem sendo denunciada e o próprio Sindicato das Trabalhadoras Domésticas está tentando viabilizar meios de poder alcançar o reconhecimento a essa diarista que se considera prestadora de serviço e não doméstica na acepção clássica e, consequentemente, destinatária do direito do trabalho. Então, a fragmentação tem gerado essa apropriação cada vez mais aviltante. Agora, o trabalho doméstico análogo ao de escravo, né? Porque é assim a dicção da nossa legislação, né? O trabalho é análogo, não é um trabalho escravo propriamente dito. Isso parece uma questão meramente semântica, mas não é, né? Isso vai além da semântica. Bom, então nós temos aqui as incidências desde o Brasil colônia, né? E as denúncias começam a aparecer com mais evidência agora, normalmente nos centros urbanos, né? Então, depois da pandemia para cá, é que se deu um movimento maior na busca de casos dessa natureza. Então, as denúncias vêm se avolumando, né? E as possibilidades de resgate também. Entretanto, são vários os entraves, né? Um deles é a inviolabilidade do domicílio constitucionalmente consagrada. Então, como alcançar a pessoa que está na ambiência, né, da residência de outra pessoa com relação à inviolabilidade. Desculpa. Bom, o Ministério Público do Trabalho tem sido, né, o lugar de referência para essas denúncias, né? E aí cabe a ele tem feito um belo trabalho, normalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo também, e na Bahia. Na Bahia nós tivemos o maior índice de denúncias ocorridas de 2019 para cá, até 2023. Mas, então, cabe ao Ministério Público estar buscando, junto ao Judiciário, e aí é o Judiciário Federal e não trabalhista, se bem que o Ministério Público também, como é do trabalho, também tem buscado na trabalhista, né? Porque aí é uma questão de competência, né? Veja, a Justiça do Trabalho é competente para os contratos, ou para as relações de trabalho, ainda que não tenha um contrato formal, né? Mas não é competente para fins do crime, né, de submeter alguém à condição análoga de escravo. Aí é a Justiça Federal. Entretanto, os nossos magistrados federais pouco conhecem de direito do trabalho e muito menos das relações escravocratas do nosso país, né? Nem se julgam como aqueles que devem realmente dizer o direito sobre essa matéria, né? Eles não se consideram como sujeitos para estar deferindo direitos a outros sujeitos nessa esfera, né? Porque é uma matéria muito específica, né? E aí contam com apoios dos técnicos, com os laudos técnicos que mandam apurar, e há uma morosidade extrema na resolução de casos que chegam ao Judiciário Federal. Alguns juízes trabalhistas já chamam para si essa autorização de estar investigando casas em que se tenha tido algum tipo de denúncia mediante os indícios ou provas concretas, tanto melhor, né, da existência de trabalho escravo. E aí alguns juízes trabalhistas já começam a autorizar o Ministério Público, né, a
ir a essa residência e efetuar essa fiscalização. Recentemente, nós tivemos uma notícia, né, em Santa Catarina, não foi no Rio de Janeiro, de um desembargador, né, que mantinha anos a fio uma trabalhadora, né, em condições análogas de escravo, né, com degradância, inclusive, né, do quarto, aquele famigerado quarto de empregada, que ainda é mantido nas estruturas dos apartamentos e casas, né, no Brasil. Enfim, então, o trabalho escravo vai se dar sem remuneração ou em atividades em flagrante degradância, na dicção do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, violências de vários matizes, não só a moral, psicológica, patrimonial, mas, enfim, né? Eventualmente nós temos casos de violência sexual também. Já tivemos mais no passado, né? Afinal de contas, o nosso país é criado, né, mediante um grande estupro, né? Violências de toda a natureza, né? E a gente ainda escuta hoje mulheres contando que as suas ancestrais foram caçadas a laço, né, pelos colonizadores, etc. E tal. Então, isso é um discurso recorrente. E, para fins de enfrentamento, nós temos aqui um outro plano nacional, uma outra política nacional, que é o de erradicação do trabalho escravo no Brasil, lastreado também na ideia de trabalho decente da OIT e de uma convenção mais antiga, que é a 29, aliás, bem antiga da OIT, né? E aí, lastreada nessas normatividades na acepção macro, foram desenvolvidas inúmeras políticas internas no Estado brasileiro e aí combinadas com a rede especializada em atendimento à violência contra a mulher, podem dar um bom resultado para o avanço na tentativa de combate. Bom, aí eu trago uma reflexão da Silvia Federici, né, que, apesar de uma teórica feminista latino-americana, ela traz um referencial daqui da Europa, né, da Itália também, para conversar conosco, mas ela vai nos trazer que é importante reconhecer que, quando falamos do trabalho doméstico, não estamos tratando de um trabalho como os outros, mas sim da manipulação mais disseminada e da violência mais sutil que o capitalismo já perpetuou contra qualquer setor da classe trabalhadora. As críticas da Federici ao capitalismo denunciam a existência de uma ideologia funcional à escravização doméstica feminina, que sempre se apropriou do ato de amor ou de afeto. Esse viés do capital se apropria de múltiplas violências de ordem moral, patrimonial, psicológica, que aprisionam mulheres nas relações afetivas ou familiares, por medo ou dominação, controle, né, a desempenharem funções domésticas gratuitamente ou mediante remunerações indignas, como se esse fosse seu único e invariável papel, destino social. Né? Então, para além dos casamentos forçados, que nós sabemos que ainda existem, né, e que no Brasil ainda é uma realidade, nós temos um pesquisador do GPT, que é o coordenador, o professor Ricardo Rezende Filgueira, é uma personalidade conhecidíssima no combate ao trabalho escravo, e um dos livros que ele tem, que se chama Pisando Fora da Própria Sombra, ele conta um episódio de uma menina de 14 anos que vai buscá-lo como padre, que ele, além de antropólogo e pesquisador, é padre também, na pastoral da terra, no interior do Pará, em Rio Maria. E vai o buscar pedindo ajuda, porque a família havia negociado o casamento com um homem de 30 anos, que já era viúvo, pai de 3 filhos, e que ela não conhecia e não queria casar. Então, o padre Ricardo tenta intermediar uma conversa, chama o pretenso noivo e ele diz: padre, o senhor não se meta, porque eu já negociei com a família, né, e eu não vou contratar uma empregada, eu quero alguém que cuide de mim, da minha casa e dos meus filhos. Quer dizer, essa fala e esse episódio retrata, né, uma situação, pois é, que está sendo vivenciada por várias meninas no nosso país, né? Então, quando pensa, não, isso acontece na Índia, não acontece aqui no Brasil. Não, isso acontece aqui no Brasil, né? E não é tão longe, não é tão distante. Né? Então, é algo que, de fato, nós precisamos estar bastante atentos.
Trabalho doméstico, economia do cuidado e trabalho escravo, né? A Oxfam Brasil, ela mensurou em 2020, numa pesquisa, o valor econômico desse trabalho invisível de mulheres, né? A desigualdade de gênero, de classe e étnico-raciais que subsidiam o sistema dessa exploração no seio do capitalismo, né? Então, diz a Oxfam, na base da pirâmide econômica, mulheres e meninas, principalmente as que vivem em situação de pobreza e pertencem a grupos marginalizados, dedicam gratuitamente 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho do cuidado e outras incontáveis horas recebendo uma baixíssima remuneração por essa atividade. Seu trabalho é essencial para as nossas comunidades. Ele sustenta famílias prósperas e uma força de trabalho saudável e produtiva. A Oxfam calculou que esse trabalho agrega pelo menos 10,8 trilhões à economia. Mas essa cifra, ainda que enorme, é subestimada. E o número efetivo tende a ser ainda maior. No entanto, a maioria desses benefícios financeiros reverte para os mais ricos e, em grande parte, são homens. Esse sistema injusto explora e marginaliza as mulheres e meninas mais afetadas pela pobreza, ao mesmo tempo que aumenta a riqueza e o poder da elite. Por óbvio. E aí nós temos o nosso poder executivo e fiscal e o nosso poder judiciário nas tentativas de implementação das políticas públicas já conquistadas. Vamos lá. Quanto ao poder executivo, muitas vezes as atividades domésticas e atividades sexuais, porque também há uma grande dificuldade de se reconhecer, né, atividades sexuais como atividades profissionais, né? Antes de 2016, nós vínhamos tendo um avanço com relação a esse debate e a determinadas conquistas. Por exemplo, nós tínhamos junto ao antigo Ministério do Trabalho, que foi defenestrado, né, dos ministérios durante a gestão do Temer e depois seguido da gestão do Bolsonaro, mas nós tínhamos, inclusive, uma cartilha para profissionais do sexo, né, e era uma profissão com codificação, né, que gerava possibilidade de recolhimento à Previdência Social. Então, o Estado se beneficiava do recolhimento de valores por parte dos profissionais, né, de todas as profissionais e todos os profissionais do sexo, né? Essa cartilha tinha uma conversa longeva já com as políticas públicas de saúde, mormente, né? Então, visava, sem dúvida nenhuma, a preservação de vida e saúde, né, desses sujeitos. Pois bem, essa cartilha foi tirada do ar, né? A codificação ainda existe para fins de recolhimento, mas se as pessoas não são informadas, né, não têm acesso, né? Porque durante a gestão toda, né, o final da gestão do Temer, né, e a gestão do Bolsonaro, ela esteve fora do ar e agora há um debate para que ela retorne, né, e seja rediscutida, atualizada, né? Então, com base nisso, a gente vê também uma dificuldade dos fiscais de trabalho, que também, ontem, o Lucas, na defesa da tese, muito bem lembrou, houve uma diminuição expressiva dos fiscais de trabalho junto ao Ministério, né? Agora Ministério da Economia, antes era Ministério do Trabalho, o que não significa dizer que não tenha havido um aumento na fiscalização. A fiscalização, em decorrência das denúncias havidas, ela foi forçada a se realizar. Mas também não significa dizer que tenha havido um reconhecimento por parte dos fiscais de que uma atividade de sexo seja uma atividade profissional e, consequentemente, gerar as indenizações respectivas, assim como as atividades domésticas, né? Muitas das vezes, algumas fiscalizações em âmbito rural, por exemplo, quando se chega numa fazenda e se localiza trabalhadores laborando, eles vão direto nos trabalhadores da lavoura e esquecem das mulheres que também trabalhavam, das crianças que também trabalhavam, das cozinheiras que também estavam trabalhando. Ah, não, mas isso é atividade meio, não é atividade fim, então não é exploração de trabalho escravo. Como assim não é para exploração? Quanto ganhavam? Em que condições viviam? Né? Nas mesmas condições degradantes do trabalhador homem? Então, a gente vê uma discriminação sendo efetuada pelo próprio
Estado, né, no seu exercício de fiscalização. E questionar isso, gente, não é fácil, não é? Porque qual é a autoridade do executivo que vai assumir que, de fato, vem procedendo a uma discriminação, né? Então, é um debate que a gente precisa ampliar, sem dúvida nenhuma, para tornar efetiva essa política pública. Situações que contribuem para que as mulheres sequer sejam contabilizadas como vítima, então, nos registros nacionais. Então, nós temos aí a identificação de que as cifras ocultas nessa seara da apropriação do trabalho doméstico, elas são imensas, né? Até porque sabemos que o papel, né, da mucama, da cozinheira, né, das escravas de bom trato, que eram assim chamadas, né, ela se reproduz na figura de quem? Da atual empregada doméstica. Né? Algumas delas, como a que as espanholas vêm contestando atualmente, né? Internas, né? Então não querem mais ser internas, porque não querem mais ficar dormindo na casa da família, né? Que eventualmente diz ser a família dela também. Né? Por quê? A ruptura com os vínculos familiares é uma das estratégias. Né? Então elas perdem a rede de apoio, perdem o contato com seus familiares. Né? E não raras vezes, elas também têm documentação retida, se configuram como escravas por dívida, né? E outras situações mais, outras estratégias mais, que mascaram uma efetiva escravização. Com relação ao Poder Judiciário, né? Nós temos hoje resolução do CNJ, e resolução não é uma mera orientação, resolução é lei. Né? Então, o Conselho Nacional de Justiça, recentemente, ele estabeleceu que há de ser fato um julgamento com perspectiva de gênero. A questão agora é discutirmos o que será entendido pelo Judiciário como perspectiva de gênero, não é? Porque bom gosto e bom senso, né, é o referencial mais democraticamente dividido junto à humanidade, né? Porque todo mundo acha que tem. Né? Então, a gente precisa, de fato, estabelecer quais os contornos desse exercício jurisdicional com perspectiva de gênero. Né? E esse será um grande debate que está por vir. Né? Há quem vá entender que a questão da igualdade e a questão da equidade precisam pautar essa perspectiva de gênero, né? Porque a nossa Constituição Federal fala de igualdade, né? E fala de igualdade formal, não de igualdade material, né? E o nosso debate é com relação à equidade, né? O feminismo brasileiro, e não só o brasileiro, discute a equidade de gênero, né? Um senso de justiça sendo aplicado às diferenças efetivas que existem e que se também sopese o processo sócio-histórico, político, jurídico. Porque se ele não entra, nós não temos aí, né, condições de estabelecer os patamares mais dignos para todas. Né? Então, é de suma importância que o sistema de justiça atue em consonância com a transversalidade das questões de gênero como pauta de direitos humanos, que, aliás, gente, está consagrado como tema de direitos humanos desde a Convenção de Viena. Né? Entretanto, a gente vê por aí congressos, seminários falando de direitos humanos em que não tem uma chamada para gênero. A gente diz, onde é que está o gênero? Né? Como debate de direitos humanos. Né? E aí temos que questionar. Eu acabei de fazer isso, um evento que vai acontecer aqui em Coimbra. Eu disse, onde é que está o gênero aqui? Ah, não, você pode falar sobre educação. Eu falei, não, mas eu falo de gênero, eu não falo de educação. Né? Então, vamos entender e dar nome àquilo que deve ser nomeado. Né? E só assim, então, nós entendemos que eles podem, de fato, contribuir para a construção de processos emancipatórios, aí no sentido de, né, uma chave de liberdade ampla, né, que rompa com a lógica do patriarcado e que ainda subjuga as mulheres.
Temos a questão, então, da Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, né, com competência restrita para o trabalho análogo de escravo. Para esse fim, quem tiver interesse, eu recomendo muito um livro também de uma juíza do trabalho do Rio de Janeiro, a professora Daniela Miller, juíza e professora, pesquisadora. Ela tem um livro específico sobre a questão da justiça do trabalho e o trabalho escravo, né? Bom, então nós temos no nosso judiciário as narrativas discursivas das decisões judiciais que ignoram o contexto sócio-histórico e produzem as vulnerabilidades que expõem as trabalhadoras domésticas a contínuas violações. A invisibilidade e desconsideração com assimetria e desigualdade na atuação jurídica estatal constitui instrumento de manutenção da dominação patriarcal e capitalista que produz, distribui e reproduz violência de gênero e inibe o amplo reconhecimento do caráter econômico do trabalho desenvolvido pelas mulheres. Os julgados, embora apresentem uma narrativa de proteção à dignidade da mulher, se eximem de apontar a relação direta entre as opressões de gênero historicamente praticadas no ambiente familiar e as violências sofridas. Ou seja, ainda que se reconheça algum tipo de indenização, em regra, a maior parte das decisões ainda traz esse viés familístico, né, de que a família constitucionalmente consagrada é o melhor ambiente, o mais saudável, o mais profícuo, e é aquele que, né, enfim. Então, que a mulher deve se sentir muito, né, privilegiada por ter uma ambiência doméstica e tal. Como se não fosse palco das maiores violências, né, aquelas que acontecem no âmbito privado, né? Então, nós sabemos da falácia que é, né, esse discurso familístico que nós encontramos de maneira reiterada nos julgados do Poder Judiciário. Agora eu quero falar para vocês dessas denúncias que foram recebidas, e esses dados eu obtive no Ministério Público do Trabalho através do professor Ricardo Rezende Figueira, né, de uma pesquisa que ele vem fazendo junto ao Ministério Público, e hoje nós já temos algumas procuradoras no Rio de Janeiro, entre elas a procuradora Guadalupe Louros, que vem fazendo gestões mais diretas com relação à inibição de prática de trabalho escravo. Agora, vocês vejam, a denúncia em 2019 no Rio de Janeiro foi apenas uma. E como é que essas denúncias começam a aparecer? Quando a mídia começa a dar luzes, né, a casos que sempre aconteceram no país, né, mas que, lamentavelmente, não eram visibilizados. E um caso que chamou muita atenção foi o da Madalena Giorgiano, né? Por quê? A Madalena, ela é de Minas, não é do Rio, né? Mas ela passou a infância, a adolescência dela, chegou aos 7 anos na casa, né? A vida inteira trabalhou e já estava na terceira geração, trabalhando para a terceira geração de uma mesma família, que inclusive o destinatário de seus trabalhos na atualidade era um professor universitário de uma universidade federal, né? E a filha fazia medicina, né? Inclusive fizeram um falso casamento para que ela fosse beneficiária de uma pensão de uma pessoa amiga, né? E pagavam a faculdade da filha de medicina com o benefício previdenciário que seria, né, dessa trabalhadora doméstica. Ela, então, durante a pandemia, se encontra numa situação extremamente degradante, com necessidades de toda a natureza, né? E ela, mesmo sendo considerada uma analfabeta, né, funcional, ela faz um bilhete e coloca na casa de um vizinho. E esse vizinho é que, vendo que ela passava necessidade, fome, inclusive, né, ele vai buscar ajuda e, então, localizam a situação dela em condições análogas de escravo. Como ela recebia um salário, um benefício previdenciário da ordem superior a R$5.000, a imprensa achou que isso, né, venderia, e de fato vendeu, né? Então, teve uma grande repercussão na mídia. Essa repercussão gerou um efeito, né? Então, a partir do momento que a mídia começa a disseminar esses casos, outras denúncias vão aparecendo, né?
E é o movimento que a gente tem identificado. Vejam vocês, é vertiginoso, de 2019 a 2022, né? 104 denúncias. Isso não significa dizer que essas 104 denúncias tenham gerado casos efetivos. Dos 104 até 2022, nós só temos 10 casos judicializados, efetivamente. 10. Né? E o perfil delas? Né? Perfil desses 10 casos. 4 negras, aqui vocês usam mais o termo pretas, né? Pretas, pardas, 3, brancas, 3. Perfil delas, são mulheres cis, solteiras, entre 45 e 85 anos. Só 3 declararam ter filhos. Região, 6 do Sudeste, né, também estamos falando de Rio de Janeiro, especificamente, 3 do Nordeste, 1 do Norte. 6 com ensino fundamental incompleto e 4 analfabetas. Tempo de trabalho longo, entre 13 e 73 anos, com situações de violências, né? Violências de todos os matizes. Então, domésticas desde a infância, 8 delas declaram ter começado antes dos 16 anos, 1 aos 17, e uma delas não declarou por não saber com que idade ela começou o trabalho. Então, isso nos dá um mapeamento. Nós estamos falando da segunda região mais rica do Brasil, do Sudeste, né? Bom, situações identificadas nesses casos, nesses 10 casos. Submissão extrema, a trabalhadora não fala quando há a fiscalização, né? E as entrevistas, ela tem muita dificuldade de verbalizar aquilo que ela está vivendo, e o seu empregador, em regra, a empregadora, né, chama para si a tutela, diz que é incapaz, que não tem condição de verbalizar, de articular ideias, de dizer o que aconteceu, e começa a fazer a sua própria narrativa. Então, há um silenciamento com base aí nessa questão de uma suposta incapacidade. Muitas delas tiveram documentos retidos, doação é o que mais alegam, né? De roupas, objetos e tal, porque, né, seria uma contrapartida, né, ao benefício da assistência que lhe foi dada. Né? Descarte após anos de subserviência, ou seja, quando elas adoecem, envelhecem, né, em regra, são dirigidas a asilos públicos, né, a depósitos humanos. A linguagem e abuso de vulnerabilidade, né? A linguagem é sempre muito violenta, e abuso de vulnerabilidade com relação aos próprios limites postos, né? O caso da Madalena Giorgiano, que eu citei agora há pouco, esse casamento falacioso, quer dizer, o casamento de fato foi um contrato formal, né? Mas arranjado, né? Foi, sem dúvida nenhuma, uma fraude perpetrada com base que no abuso da vulnerabilidade. Né? Ela não sabia que estava sendo expropriada, né, de valores que foram construídos, digamos assim. O bloqueio de acesso à escolarização, clássico também. Né? Então, muitas delas foram entregues pelas suas famílias, né, como aquela foi pega para criar, né? Então, a promessa de que ia estudar, de que ia para um bom colégio, ia ser bem alimentada, ia ter condições melhores de vida, né? Mas acabam tendo bloqueio de acesso à escolarização e ao desenvolvimento das suas potencialidades. Né? Como é que o indivíduo pode desenvolver todas as suas potencialidades se ele não tem acesso, né, à informação, à instrução, à sociabilidade? Não tem como desenvolver. Né? E a ruptura com a rede de apoio e com a própria família. Né? Muitas não querem nem... Há um caso específico dentre esses 10 que a senhora não quis sair da casa, mesmo tendo sido resgatada. Ela disse, eu quero continuar aqui, porque eles são a minha família. Né? Então, ela diz, eu não tenho para onde ir. Né? Não quero ir para um abrigo público. Né? E essa é uma grande dificuldade também, que em que pese termos 2 políticas de peso, né, nós não temos um abrigamento para mulheres, né,
que em regra são mulheres já na chamada terceira idade, né, para serem acolhidas. Então, elas têm que dividir com população em situação de rua, mulheres que estão fazendo em recuperação de drogas, etc. e tal. Então, é um abrigo público único. E é claro que elas rejeitam essa ideia, né? Então, algumas voltam para casa dos seus algozes de uma vida inteira, né? Bom, para concluir, né, vamos falar aqui dos assédios morais e sexuais no trabalho produtivo e as violências psíquicas, físicas, verbais, sexuais, morais, patrimoniais que são vividas, em regra, por essas mulheres. Bom, isso porque a minha tônica de pesquisa, dentro do GEDIUS, que é o Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Justiça, é justamente discutir o papel do judiciário junto a determinados grupos vulnerabilizados, né, que são destinatários dos direitos humanos e de políticas específicas, né? E aí, na Justiça do Trabalho, gente, quando a Justiça do Trabalho aprecia a existência de um contrato, veja, uma questão é o crime da condição análoga de escravo, que vai ser lá na Justiça Federal, e a outra é da relação de trabalho à vida e a indenização pela relação de trabalho, né? Bom, vocês sabem que há o limite prescricional, 5 anos. Então, só vai retroagir a 5 anos, né? E não a vida toda que ela teve subtraída, né? E tudo vira dinheiro. Então, vai ser dada uma indenização, né? Pelos danos morais e, eventualmente, os danos, o assédio sexual também vivido nessa ambiência. E para por aí, porque o juiz trabalhista diz: eu não sou competente para apreciar, né, as demais questões. Então, vai para a justiça civil, para a responsabilidade civil respectiva com relação às violências outras havidas com relação a essa trabalhadora. Então, veja, você tem 3 esferas do poder judiciário que não conversam entre si, né, se debruçando sobre a vida de uma mulher, né? Por óbvio, nem sempre essas decisões convergem, né, e são satisfatórias, né, a que se possa dar uma resposta mínima de dignidade a essa pessoa que foi aviltada por praticamente toda a sua vida. Então, precisamos avançar no debate do direito e no debate junto ao judiciário, tá? Fico por aqui, agradeço muitíssimo a atenção de vocês e estou à disposição para o debate, as dúvidas que porventura tenham. Temos alguma coisa? Obrigada. Tem alguma coisa no chat? Não? Até agora não. Ótimo. A minha pergunta, ela vai no sentido que é uma angústia também da tese, que eu coloquei na tese, sobre essa reinserção das trabalhadoras justamente no momento do resgate. Então, não sei se a senhora tem mais alguma questão para trazer também, diante de todas as dificuldades, soluções que têm sido buscadas justamente para que elas possam ter um novo recomeço de vida, né? Porque, de fato, Sim. quando você resgata alguém aos 70, 80 anos, aquela pessoa já estava levando tão automático, ainda que seja uma situação de violência fortíssima, e tem tantos traumas, que o que é que o Estado pode oferecer, ou uma rede de proteção pode oferecer para ela? E a outra pergunta é sobre esse limite prescricional de 5 anos do direito do trabalho. Será que algo pode ser feito, ou vem sendo feito? Queria essa ajuda. Muito obrigada, Lucas, pelas questões. Vou começar pela última. Lesão, humanidade, né? Prática lesa a humanidade é imprescritível, não é? Foi uma conquista nossa, não foi? Então, pois é. Então, o judiciário trabalhista precisa reconhecer isso, né? Em todas as suas esferas, né? Reconhecer que submeter alguém à condição análoga de escravo, ainda que leve 1 trilhão de anos para o judiciário federal reconhecer e condenar como tal, não pode o judiciário trabalhista dizer assim: olha só, vai ficar sobrestado feito até que seja julgado lá que é crime mesmo, que o crime aconteceu, e aí sim materializar como uma prática lesa à humanidade, né, ferir os direitos humanos, e aí não é imprescritível e pode indenizar o período todo.
né? Então, quer dizer, é uma dissonância entre essas esferas do Poder Judiciário. A gente precisa ter uma maior celeridade, tal como um habeas corpus tem prioridade para julgamento, questões lesa humanidade também precisam ter, né, prioridade no julgamento para que as demais esferas também possam criar condições outras de reconhecimentos indenizatórios, que é o caso da Justiça do Trabalho, né? Então, falta sintonia aí para que a gente chegue lá e torne efetivo a imprescritibilidade das práticas lesa humanidade, né? E essa é uma delas. Com relação ao suporte e possibilidade de reinserção dessa mulher, né? A vida, né? Não é nem reinserção ao trabalho, é reinserção à vida, né? Dela resgatar a própria vida. Lamentavelmente, o executivo não está dando as respostas ainda satisfatórias. Então, como sempre, a sociedade civil é que responde, né? Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Caritas, né, que é uma instituição católica, vem fazendo um acolhimento a mulheres nessa situação, as mulheres resgatadas, né, para tentar realmente fazer uma inserção à vida, né? Voltando ao caso da Madalena Giorgiano, ela ficou durante muito tempo tutelada por uma assistente social que foi nomeada para acompanhá-la no processo de reinserção da vida. Mas ela tinha capacidade econômica, então ela teve meios financeiros para viabilizar uma casa e outros acessos. Não é a realidade da grande maioria, né? Então, elas saem sem absolutamente nada, à espera das respostas do sistema de justiça, a fim de que elas possam ter condições econômicas. Então, daqui até lá, quem as sustenta? Não é? Quem é que dá todo o aporte necessário? A assistência social pública não vem fazendo esse papel. Então, a sociedade civil é que está se organizando. Agora, o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro já vem procedendo também a algumas parcerias e desenvolvimento de oficinas para que elas desenvolvam algumas atividades, quer de cozinha, quer, né, de cozinha, culinária, quer de artesanatos, artefatos e tal, para que não só ela tenha uma terapia ocupacional também, né, uma atividade, mas que ela pense talvez numa comercialização, numa alternativa econômica, porque as idades são muito variadas. Então, nós temos mulheres não tão idosas assim, na faixa dos 50 anos, né? Então, que possibilita uma reinserção, quer na atividade do labor doméstico, contratada devidamente, quer não, né? Agora, vejam vocês, a categoria das domésticas, ela obteve um grande avanço do ponto de vista legislativo com a PEC das domésticas, mas esse mesmo Congresso que viabilizou a PEC das domésticas autorizou também a legislação do part-time, né? De várias outras fragmentações, né? O PJ para algumas atividades no tocante a cuidados, porque aí tem atividade intelectual também, então pode entrar na pejotização, enfim, né? Dá com uma mão e tira com a outra. E você, como é que você reinsere essa pessoa, né? Como um labor formal trabalhista? O Ministério Público do Trabalho vem tentando viabilizar soluções nesse sentido. Mas assim, a gente não tem uma política ainda consolidada para esse segmento, até porque não se considerava um número expressivo. Como se essas denúncias traduzissem o universo que nós conhecemos desde o Brasil colônia, né? Então, qualquer um de nós sabe que tem um vizinho, um amigo, né, que tem uma empregada doméstica que mora na casa que é, entre aspas, da família, mas que não vai receber a herança da família, né? Não vai ter os bens divididos, né? Então, essa é uma situação de dizer, mas é a cultura do país. Não, não é a cultura do país, né? Nós precisamos repensar essas nossas posturas e o referencial que nós vamos validar daqui para frente. Sati? Eu queria saber se temos algumas ideias do impacto desses casos lá mais lá fora do Brasil, ou seja, mulheres brasileiras trabalhando das domésticas em outros países. Eu falo isso porque até um mês atrás, acho que mais ou menos, tínhamos falado em muitos casos de Filipinas,
França, os vários ricos de Paris, trabalhando como domésticas que foram resgatadas. Isso eu queria saber se tem também casos de mulheres brasileiras que foram resgatadas. Sim. Sim, há denúncias de mulheres que precisaram ser resgatadas fora do país e que, através das relações internacionais, a gente acaba sabendo. Já tivemos caso no Canadá, já tivemos caso nos Estados Unidos, vários, né? Aliás, curiosidade, né? Os brasileiros que andaram comprando apartamentos em Miami pediram que fosse construído o famigerado quarto de empregada, porque os apartamentos não tinham o quarto de empregada. Como assim? Onde é que eles iam colocar as babás e as cozinheiras que eles levavam, né, do Brasil para lá? Então, assim, a vergonha não tem limites, né? Então, você tem configurado aí uma situação praticamente, quando não há remuneração, é trabalho escravo e tráfico humano, né? Você tem aí dos dois crimes de uma vez só, né? Agora, o número que salta aos olhos mesmo de brasileiras em tráfico humano não é para trabalhos domésticos, mas sim para os trabalhos sexuais, né? Então, o tráfico humano de mulheres para fins sexuais, isso é uma rede que assusta, né? Agora, nós sabemos que países da América Latina e da América Central, as mulheres são muito mais vulneráveis a esse tráfico para os países centrais, né? Então, aqui na Europa, nós estamos cheios de casos, aqui mesmo na Espanha, não faltam mulheres latinas que estão em condições degradantes, né? E, portanto, submetidas a condições que, para a nossa legislação, é análoga de escravo, né? Então, é um debate também a ser enfrentado. Muitas delas também entendem que eu estou aqui morando de favor, então tenho que fazer alguma coisa e tal, e não se enxergam como trabalhadoras domésticas escravizadas, né? Entendem que a sua condição ainda é melhor do que aquela que ela tinha, né? Por exemplo, no atual contexto da Venezuela, né? E em outros países mais. Então, é um problema muito grave, de difícil resolução, e não é só brasileiro. Você tem toda a razão, é um problema global. Queria saber a sua opinião, que tipo de política poderia ser implantada, ou o que você pensa a respeito disso? Porque às vezes a gente tem alguns debates progressistas falando sobre julgamentos que tem uma transversalidade de gênero e de raça, só que a gente chega com o judiciário, que, como você comentou anteriormente, que tem umas ideias retrógradas. Sim. E como trabalhar com isso, sabe? Que tipo de política pública, não sei, poderia ser implementada que tivesse uma conversa com o Poder Judiciário? Uhum. Vamos lá. Eu acho que é um bom caminho a resolução do CNJ com relação a essa perspectiva de gênero. Ele precisa ser um pouco mais trabalhado, a gente tem que ir abrindo mesmo esses caminhos no debate do judiciário. Mas é insuficiente, né? Nós temos que trazer as duas políticas, tanto a política de enfrentamento e prevenção à violência de gênero, como a política de erradicação do trabalho escravo, para conversar também. Porque são duas políticas que também não se falam, como se não estivéssemos falando de um mesmo sujeito, né? No caso, um sujeito mulher, né? E aí, a gente precisa formar essas pontes, esses caminhos, né? Eu não diria que a gente tenha que ter uma política específica para o combate à escravização de trabalhadora doméstica. Não, a gente já tem instrumento normativo mais do que suficiente. A gente precisa criar realmente caminhos de entrelaçamento, pontes para que o sistema de justiça e o executivo se aproximem, né? Então, o sistema dos check and balance funcione efetivamente, né? Porque tem normativa, tem muitos profissionais no executivo interessados, né, em executar a política, mas falta articulação, falta diálogo. Então, a gente tem que fazer essas costuras, né? E é um papel também da universidade fazê-lo, né? Então, as nossas pesquisas têm que ter um fim bem destinado, porque nós somos de carne e osso. Não é etéreo, nem para vir para uma banca para apresentar para o colega. Tem que ir além, né? Então, gente, muito obrigada. Imagina.